Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje eu estou aqui com Luiz Coutinho, do canal Encarada e MMA On Point no Brasil. Beleza, Coutinho? Beleza, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, a gente está acompanhando aí, vendo o crescimento. Valeu, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Cara, como é que começou a sua empreitada no MMA na internet? Cara, na internet, eu trabalhei no Lance, né, durante anos, no jornal Lance. Só que chegou um momento ali que bateu um pouco no teto. Eu gostava muito de produzir conteúdo, escrever matéria, fazer vídeo. Sempre fui muito envolvido em todas as áreas assim do jornalismo. Nunca fui um cara de gostar só de escrever. Gostava também de filmar, tirava foto. Só que chegou um momento ali que, tipo assim, eu queria fazer muitas coisas que eu não conseguia. Ou não era uma demanda, entendeu? Tipo, só escrever tava bom às vezes lá no Lance. E eu queria fazer mais, sempre quis fazer mais. Então, enquanto ainda estava trabalhando no Lance, eu criei o canal Encarada no YouTube. Foi em 2016, fevereiro de 2016. E aí, só que assim, lógico, né? Era meio que em paralelo o trabalho no Lance com o canal Encarada. Eu não conseguia produzir muita coisa, era um vídeo a cada 2 semanas. Não engrenou. Só que aí eu acabei saindo do Lance. Quando eu saí do Lance, aí eu consegui voltar todas as minhas atenções ao canal. E aí eu consegui fazer. E no Lance eu já fazia muita entrevista, então já tinha muito contato. Então comecei a fazer as entrevistas no canal Encarada. E no início até é curioso, né? Pouca gente sabe, mas no início o canal Encarada tinha uma veia de humor. Então fazia sketch, tinha personagem. Então eram tipos de vídeos assim que eu escrevia os roteiros. Davam muito trabalho, mas não dava retorno. Então eu meio que investi mais na questão das entrevistas. Mas a temática já era MMA. Sempre foi MMA. Mesmo com a pegada de humor. Mesmo com a pegada de humor. E engraçado que quando eu comecei a trabalhar no Lance, eu trabalhei no jornal Vencer, que era um tabloide do Flamengo, né? Era só futebol. Até quando eu comecei a escrever sobre lutas. Mas no YouTube era luta desde o início. Sempre foi o que eu mais gostei, o que eu mais me envolvi, o que eu mais consumi. E foi um pouco por causa disso. Eu queria produzir conteúdo na internet voltado a lutas. Luta ocupa parte do meu dia, entendeu? Eu assisto muito vídeo do UFC, trailer, countdown. Então, eu consumia muito isso. Então, eu comecei a querer só produzir isso. E foi assim que nasceu o canal Encarada. E hoje eu gosto muito do que eu faço. Muito bom, é um ótimo trabalho, cara. Você manda bem demais. Obrigado. Tem uma redação muito boa. Você falou que gostava de escrever, acho que está explicado, né, cara? Você começa bem, você faz uma boa introdução, coloca uma boa temática no meio da conversa e finaliza bem. É muito objetivo. Parece que você está lendo alguma coisa. Parece que você está num e-book ali, no audiobook. É curioso, a galera às vezes fica na dúvida, né? Se a gente fala tudo aquilo dali da nossa cabeça. É da nossa cabeça, mas a gente escreve um roteiro antes. Não é no espontâneo, é impossível. Tem uma guia. Às vezes eu confesso, até tento, quando a gente escreve, normalmente fica mais bonito do que quando é falado. Entendi. Porque a dificuldade a gente tenta meio que decorar. Só que a gente, na verdade, não escreve o roteiro para decorar e ler certinho, é mais para ter uma ideia e desenvolver. Perfeito. Só que nem sempre, né, a gente tenta fazer o mais fiel possível ao que está escrito no roteiro, mas às vezes não dá. E faz parte. Às vezes a gente vai ver, na hora da edição, quando a gente está assistindo o vídeo, a gente vê que, faltou essa palavra aqui que ia fazer diferença. Mas faz parte. Claro. Senão a gente também vai ficar robotizado. E é engraçado. E as pessoas não têm noção. O vídeo é de 5 minutos. Às vezes a gente gasta 20 minutos, meia hora só gravando. Porque a gente erra muito também. Às vezes a gente pode ter falado bonitinho na câmera. Só que a sonoridade não soa como a gente imagina. Então a gente faz de novo, repete. Então às vezes é curioso pensar dessa forma. A gente gasta muito mais tempo ali na gravação do que na execução. Pro produto final. Lá fora tem aquele site MMA On Point, que aqui é o MMA no ponto. Como é que foi a sua junção com eles? Cara, eu já conheci o canal, o MMA On Point, e sempre fui muito fã do canal porque era um produto que não existia, né? Tinha muita... São vídeos muito bem editados, são listas, top 10. É uma edição, alucinante e roteiros muito bem feitos também. E eu já conheci o canal. E aí um dia o Jason Hartley, que é uma das cabeças, que são 2 caras que são os donos do MMA On Point,
eles me procuraram através do Guilherme Cruz. O Guilherme Cruz do MMA Fire me indicou, porque ele me conhece, como eu falei, eu sou um cara que gosto de escrever, gosto de filmar, então eu não sei fazer só uma coisa. E para você traduzir os vídeos do MMA On Point para o público brasileiro é um trabalho massivo, cara. Tipo assim, você gasta... Primeiro, eu gastava, tipo, sei lá, papo de 3, 4 horas só traduzindo o roteiro. Num vídeo de 10 minutos? Não, 10 não. Lá era 15 para cima. 12, 13 para cima. Então, se você parar para pensar, 13 minutos falados. Tipo, o roteiro é enorme. Então, é muita coisa só ali para traduzir. E, tipo assim, eu desenrolo no inglês. Eu sei falar inglês, mas eu também não sou expert. Então, fora que também tem a questão das gírias, né? Gírias. Tem muita coisa que se fala no inglês que se traduzir fielmente para o português, a galera não vai entender. Então, a gente tem que pensar, tipo, quais palavras se encaixam melhor. Às vezes, botar a piada que funciona nos Estados Unidos não vai funcionar aqui. Então, a gente tenta trazer também um pouco para o público brasileiro. Então, era um trabalho complicado. Aí, depois que você faz a tradução, você faz a narração, né? Que é a parte mais simples. Você lê o roteiro e depois você encaixar o áudio em português no vídeo que já está editado em inglês. Que também não é simples, né? Muitas vezes, muitas frases em português são menores do que em inglês, quando você traduz. Então, era um trabalho muito complicado, mas foi mais ou menos assim que nasceu. Era um produto que o público, os gringos lá queriam trazer para o público brasileiro. Foi muito bem aceito. Foi. Pô, rapidinho chegou a 200 mil inscritos. E é algo que eu acho que já ocupou um espaço no coração da galera. Sem dúvida, eu me amarro, cara. Os 10 nocautes mais brutais, os 10 lutadores mais esquisitos. Porra, é quase impossível você ver e não dar uma clicada, porque eles sabem fazer uma thumbnail que gera curiosidade. E te prende até o final do vídeo. A retenção desse canal deve ser absurda. Sim. Não, e é legal, né? Porque toda lista gera discórdia, gera polêmica. Ninguém concorda. Fato. Não tem como. Você sempre vai ter a tua lista, vai falar, pô... O material aqui é fidedigno ao de lá ou vocês adaptam a edição, alguma coisa? Cara, normalmente ele é muito fiel. Tipo, a gente tenta mexer o mínimo possível. A não ser que seja algo muito absurdo, entendeu? Tipo, sei lá, tu falar de lutador... É porque a percepção, muitas vezes, do público brasileiro é diferente do público gringo, né? Exato. Então, pô, não tem como botar, sei lá, o melhor grappler do mundo, aí o público brasileiro vai assistir... Pô, chega no primeiro lugar, não tá o Royce, não tá o Demian, não tá o Charles. Entendeu? Mas são percepções diferentes. E aí vocês adaptam? Aí já aconteceu várias vezes chegar pros caras e falar, pô, cara, não tem condição. A gente vai ser alvejado aqui. Não tem como um vídeo no Brasil não ter esse cara aqui no primeiro lugar. Mas assim, lógico, respeitando um contexto, uma lógica. Não meto nenhum absurdo. Pô, não, esse cara tem que ser o primeiro porque... Entendeu? Tipo assim, maiores rivalidades. Pô, maiores lutas, sei lá. Tipo o Paulo Borrachinha contra o Israel Adesanya. Sim. Que foi uma luta muito forte aqui. Teve alguma lista que agora eu não lembro qual é, que, sei lá, tava lá pra trás, tava na 8ª colocação. Eu falei, não, cara, essa luta foi gigante aqui. Depende de Borrachinha ter perdido. Isso aqui merece espaço melhor no top 5, sei lá. E aí a gente adapta. E eles aceitam bem. Eu tenho uma relação boa com os caras lá, eles entendem bem. E que eles veem que funciona também, a galera se amarra. Sim. E como é que você enxerga, você que está transitando aí entre os dois públicos? Você tem relação com o canal americano e você tem o seu canal, que é o Encarada, que é voltado 100% para o público nacional. Como que você vê a diferença do público americano encarando MMA e o público brasileiro encarando MMA? O brasileiro ainda é muito emocional ou está mudando e está ficando mais cético? Porque o americano é mais cético, concorda, Coutinho? Eu concordo, é mais cético. Mas eu acho que, cara, basicamente também tem muito hater, tem muito bobalhão também na internet. Nos Estados Unidos tem muito isso, cara. Né? Muito. Tem muito vídeo que o nego faz, pô, piada boba. Desrespeita, entendeu? E eu falo isso porque agora, hoje em dia, eu tenho o canal Encarada e tem outros 2 canais também relacionados ao canal Encarada, que é o Face Off MMA, que é o canal onde eu traduzo as entrevistas que eu faço no canal Encarada para o público americano ter acesso. Legenda ou dubla? Legenda. Irado. E o outro canal é o canal de corte. Então, quem não tem paciência ou tempo
para assistir 20 minutos, meia hora de entrevista no canal Encarada, vai no canal de corte que a gente bota só os melhores momentos lá. Ótimo. Então, eu estou citando esses 2 canais porque muitas vezes eu vejo no canal gringo comentários bobos do público americano, entendeu? Eu já acompanhava alguns no MMA On Point, mas tenho acompanhado mais de perto agora. Então, assim, no Brasil também tem, obviamente. Tem muito hater, tem muita gente na internet falando besteira. Mas eu acho que, falando de emoção, sem dúvida nenhuma, o público brasileiro é muito mais apaixonado. Paixão e ódio, né, irmão? Paixão e ódio. Porque ontem eu fiz uma entrevista aqui com o Renan Problema. Cara, eu postei o vídeo, não dava nem tempo do vídeo ter sido assistido, já tinha hater. Eu falei, pô, o cara nem assistiu o vídeo. Você posta o vídeo tem 15 minutos, o cara em 2 minutos vai lá e escreve um monte de besteira. Você fala, cara, nem viu, bro. Isso é inacreditável mesmo. É inacreditável, irmão. Você fala, pô, o cara tá com o fígado ali na... E é curioso, porque o lutador lida com isso numa escala muito maior. Né? A gente é criador de conteúdo na internet. Então, quando a gente está começando, quando a gente começa a lidar com hater, todo mundo tem hater. Todo mundo tem hater. Então, quando a gente começa a lidar com hater, ver comentário negativo, a gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. Não pode deixar te abalar. Nem todo elogio é o céu e nem toda crítica é o inferno. Perfeito. Então, os primeiros comentários que eu via negativo assim no canal Encarada, eu lembro muito exatamente disso que você falou. Eu lembro de um vídeo que eu postei, tipo assim, deu 1 minuto, cara. Tipo assim, só quem tinha visto naquele momento era quem estava inscrito no canal. Sim. Porque recebeu a notificação e foi lá. Só que com 1 minuto o maluco falou, caralho, canal horroroso. Uma coisa assim, eu falei, pô, o maluco é inscrito no canal e tá criticando, não é possível. Mas é isso, a internet, felizmente, tem muita gente que tá ali para despejar ódio. Então, tem que saber lidar com isso. Senão, e lutador, pô, você sabe, lutador deve lidar com isso numa escala muito maior. A galera, ou o cara ignora, ou o cara sofre com aquilo. Acho que a maioria já está acostumada a ignorar, senão não fica, irmão. Não, é um desafio também você saber diferenciar o que é crítica construtiva e o que não é. Entendeu? Porque não é porque tá criticando que é errado. Às vezes o cara tá falando, pô, durante anos o cenário do canal Encarada era tipo o fundo do meu quarto, uma zona, uma bagunça. Eu demorei muito para mexer no cenário do canal. E muita gente falava isso. Eu falava assim, não, realmente, eu preciso mexer nisso. E quando eu mexi, muita gente falou, às vezes, pô, a gente todo dia tá gravando vídeo. E, pô, é uma pessoa para cuidar da gravação, da edição, da produção, do roteiro. Então, alguma coisa no processo pode falhar. Então, acontece. Às vezes, pô, a gente acha que o áudio tá perfeito, mas quando vai ver, não tá. E aí vai mesmo assim. Às vezes, o vídeo não focou. Esse feedback até que é bom, né, cara? Porque aí você melhora. Sim, exatamente. Mas é a crítica construtiva. Sim. Se a gente não olhar para isso também, a gente está sendo soberbo, tá achando que tá tudo bem. Não tá. Porque E aí é aquilo. É quando as pessoas comentam, falam assim, parabéns para a equipe do canal Encarada. Eu adoro receber esse comentário. Eu falei, não tem equipe não, amigão. Sou eu. É o Luiz, o Fernando e o Coutinho. Isso é uma pessoa só. Porque é um trabalho que às vezes as pessoas não têm noção da dificuldade que é produzir todo dia, ter criatividade para tirar ângulos e visões diferentes de um assunto que está todo mundo falando. Então Mas eu gosto. Sim. Eu gosto muito, cara. Quem foi o lutador mais gente boa que você entrevistou, dos caras que você já fez resenha, que você se surpreendeu positivamente, assim? Cara, eu ia cair na mesmice aqui. Gilbert Durin e Fabrício Verdun são disparados os caras mais carismáticos do meio. Mas você está falando de surpreender. Eu vou falar até de uma entrevista recente. Recentemente eu entrevistei o Sean O'Malley. E é muito legal. Quando a gente entrevista caras que não costumam dar as caras por aqui, e agora eu tô fazendo isso no canal Encarada de trazer gringos, né? Eu tenho visto. Então, o legal desse trabalho é a gente... Eu não gosto da palavra humanizar, mas eu acho que é mais fácil da galera entender. Quando você humaniza o cara, tipo assim, todo mundo tem a imagem daquele personagem, cara, pô, maluco arrogante. Pô, disse que ganhou do Marlon Vera, o maluco saiu lesionado, agora tá dizendo que ganhou do Pedrinho, porque foi um soco que causou o problema no olho dele. Pô, o cara... bobalhão, fala besteira, colorido, usa o cabelo assim, anda de Ferrari rosa, o caralho. Enfim. Ele anda de Ferrari rosa. Ele tem um carro rosa, não sei se é a Ferrari, mas é rosa. Mas é coisa de patrocinador, né? Ele tem a marca dele, o Sugar Show, a camisa dele. Deve ser a Mary Kay de lá.
Aí, tipo assim, as pessoas, quando viram essa entrevista com ele que eu fiz, antes dessa luta com o Pedro Munhoz, muita gente, é muito legal ver os comentários. E muita gente comentando assim, caramba, agora esse cara ganhou meu respeito. Pô, achava que ele era muito arrogante, mas ele é muito gente boa, um cara centrado. Porque na entrevista, é claro, eu falo sobre a luta contra o Pedrinho, mas falo com ele sobre o futuro, sobre a questão do pagamento do UFC. E ele é um cara muito, muito inteligente também de pensar na carreira, pensar no valor dele, o quantos lutadores tem que se valorizar. E muita gente não percebe isso. Ele foi o primeiro cara que falou pro UFC, eu não vou não vou fazer lutas mais difíceis pelo que vocês estão me pagando. E depois disso veio o Perry Pimblett, veio o Paulo Borrachinha, todo mundo pensando da mesma forma. Então ele meio que abriu uma porta. Então é muito legal. E eu achei ele um cara... inteligente, Coutinho? Muito inteligente, centrado, entendeu? Sim. Porque ele tem aquela pose de garotão, entendeu? Vou ganhar minhas lutas. Personagem bem feito, né, cara? E sabe se vender, entendeu? Sim. E ele não ganha dinheiro só com o UFC. Ele tem canal na Twitch, ele tem canal no YouTube. Porra, irado. Ele tem a marca dele. Então, ele foi um cara que recentemente me chamou a atenção. Foi super gente boa. E até nessa coisa que eu tava falando, né? Da gente deixar tudo pronto na hora da entrevista. Eu fui começar a entrevista com ele e eu percebi que o programa que eu fui usar para gravar a entrevista, ele estava lotado, tinha muita gravação já, eu precisava apagar coisas. Então eu tenho o Sean O'Malley ali, me esperando para fazer a entrevista, o que não é fácil, e simplesmente eu precisei pedir para ele esperar, porque eu vacilei de não ter deixado tudo pronto certinho. E aí, já entrevistei muita gente na minha vida. Eu sei que outros lutadores poderiam ter, chegado e falado, quer saber? Um abraço, meu irmão. Um abraço. Entendeu? Não tem o dia inteiro. E ele não, ficou lá de boa. Eu falei, Tian, só um instantinho, eu vou sair aqui, vou voltar rapidinho e tal. Ficou ali, esperou. E a filha dele estava chorando no meio da entrevista, ele pediu, não, ajuda aqui, não sei o que lá. Então, assim, eu achei muito legal, porque é o tipo de pessoa que você não espera que vá ser de uma forma, e quando você vê que ela é de determinada forma, você fica, que maneiro, cara. E é legal poder oferecer esse conteúdo para as pessoas conhecerem. Perfeito. Entendeu? Eu gosto muito desse lado do trabalho também. Já conversou com o Chael Sonnen em alguma oportunidade? Cara, Chael Sonnen... Deve ser mais ou menos isso, não, cara? Eu conversei uma vez com ele em Las Vegas, numa das coberturas que fui fazer na época pelo Lance ainda. Não lembro, acho que era o UFC 200, E o John Jones tinha acabado de cair no doping. A luta contra o Cormier tinha caído. Do picogramas, né? Não, os picogramas foi contra o Gustafsson. Contra o Cormier... Foi contra o Gustafsson? Foi. Que de Las Vegas foi para Califórnia? Para Califórnia, foi a luta contra o Gustafsson. Verdade. O UFC 200 era contra o Cormier, e aí ele caiu no doping. Botaram o Anderson. Botaram o Anderson, isso. Perfeito. E aí o Chael Sonnen, na época ele trabalhava na ESPN, se não me engano, ou na Fox Sports. E aí ele estava na sala de imprensa. Porque isso que é bom também, quando você faz cobertura dos eventos nos Estados Unidos. Tipo agora, teve International Fight Week, tinha muito lutador lá. Então, às vezes, você tá numa coletiva de imprensa, só que, tá passando o Luke Rockhold, o Nate Diaz. E aí o nosso trabalho é correr atrás desses caras, né? Sim. Pisou na sala de imprensa, amigo. Se o cara apareceu ali, você tem que voar nele, entendeu? Porque vai todo mundo atrás, então você tem que conseguir entrevista com ele. E eu conversei com o Sonnen, foi rapidinho, foi coisa de, 5 minutos. E é curioso, né? Porque ele é um personagem. Sim. Então ele intimida também, porque você faz uma pergunta, ele responde e fala assim, você sabia disso? Tipo assim, meio que para te desestabilizar. Eu tenho certeza que você não sabia do que eu estou falando aqui, mas eu vou te explicar. Sabe, ele tem uma pose que você tem que te faz respeitar, né? Mas é um personagem. Eu admiro muito ele como personagem, eu acho que ele agregou muita coisa ao mundo das lutas. Claro, não concordo com as besteiras, dos exageros que ele protagonizou, mas é um dos personagens mais interessantes e curiosos que o mundo das lutas já produziu, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ele participou de quantos title shots? 2, né? Foram 4. Foram 2 com o Anderson, 1 com o John Jones. 3. 2 com o Anderson, 1 com o John Jones. Isso aí. Falando. Cara, ele é incrível. É diferente do Conor, que falava e cumpria o que prometia. Chael Sonnen fez 3 title shots falando. Exatamente. Eu achei esse cara, para mim, é um dos mais inteligentes. Concordo com o que você disse. Os exageros dele a gente não aprova, mas
há de se tirar o chapéu, porque o cara fez o que muita gente não faz. O cara conseguiu dinheiro sem se machucar tanto quanto os demais. Sim. Bizarro. E por muito pouco, né? Quase foi campeão do UFC naquela luta com o John Jones. Você imagina se o árbitro olha pro dedo do John Jones e ali. Acaba a luta. Dedo quebrado e com o Anderson por 30 segundos ele não leva o cinturão também. Sim, verdade. Cara, o Chael Sonnen, meu irmão, ele criou os McGregors e tudo que veio depois. Podemos dizer que ele foi o professor. Sim. E como tudo na vida, né? A vida é feita de referências, eu acho. E o Conor McGregor se tornou uma versão melhorada. Sim. Entendeu? Porque ele aprendeu a fazer o jogo no microfone, mas não, tem que lutar também. É um lutador muito melhor do que o Chael Sonnen, não estou comparando o nível de luta deles. Mas, não, tipo assim, é muito fácil, é só falar besteira que eu vou conseguir. Não é isso. Tem que saber o que você faz, tem que estudar. As pessoas não percebem isso, mas o Conor McGregor e o Chael Sonnen também, os caras estudavam. Eles falam coisas na coletiva de imprensa que tu fica assim, caraca, de onde é que ele tirou isso? Fato. Os caras estudam. Quando o trash talking dele contra o Habib foi estudado. Exatamente. Foi na cultura do cara. Pô, citar o passado do Ali Abdelaziz, que foi apesar do Habib. Exatamente. A galera falou assim, cara, que história é essa? Falou do tio lá, não é tio, mas o chegado do Habib lá, que estava sendo investigado na Rússia, que era aliado de um daqueles países separatistas lá. Sim. Meu irmão, eu falei, esse cara é mau. Mal no sentido de ele sabe o que vai mexer. E mexeu com o psicológico do Habib de uma forma que, o cara pulou a grade, não precisa falar nada. Sim. Mexeu de fato. Falou que a mulher do cara era uma cabra, coberta com um véu branco. Irmão, louco. Casou com um fantasma, alguma coisa assim, porque ela estava com véu. Não aprovamos, mas há de se admitir. Meu irmão, o cara tem uma estratégia. Ele não levanta e fala, vou xingar. Ele não é igual o Colby. Sim. Não, e no caso do Conor, bicho, fale o que quiser. O que o Conor fez, incrível, se tornar campeão duplo, nocautear o José Aldo em 13 segundos. Sabe, eu lembro até hoje, cara, um negócio assim, tu fica... chocou todo mundo. Cara, como é que foi isso? Como é que isso acontece? Como é que isso aconteceu? Porque naquela época, eu falo muito, né? Eu tava em Las Vegas para fazer essa cobertura e era uma luta muito grande, cara. Muito grande. Pro público brasileiro, o público brasileiro queria ver o Conor apagado, deitado, morto. E simplesmente, em 13 segundos, dava pra... Eu ouvi o barulho da cabeça do Aldo batendo no tablado ali do octógono de... Caraca. E a torcida irlandesa, lá em Las Vegas, lotando, fazendo loucura lá. Então, e o Aldo, que eu ia dizer que o Aldo naquela época era o Rafael Marinho do Globo Esporte, ele usou esse termo e eu acho que se encaixa muito bem. Ele era a nossa bola de segurança. Sim. Tipo assim, ele não era o Anderson que brincava ali com a sorte, fintava, tinha aquele estilo de luta. O Cigano que estava ali, tinha acabado de perder pro Ken Velasquez, Renan Barão. O Aldo não brincava. O Aldo era o cara 10 anos invicto. O Aldo era a bola de segurança. Tu sabe que não tem erro. Vai ter que acontecer uma coisa muito louca para ele perder. E aconteceu. 13 segundos. Não, surreal. Acho que ainda tem mais um toque aí místico, que ninguém conhecia o Conor como conhece hoje. A gente sabia que o cara era bom, mas aquela noção de distância, o boxe refinado, ainda não era tão evidente. Sim. Depois que ele lutou com o Aldo e depois que ele lutou com o Ed Álvares, aí todo mundo falou, meu irmão, o cara é real, não é só um fanfarrão. Não é. A apresentação que ele teve contra o Ed Álvares foi uma das mais espetaculares. Tem uns 10 amigos que falam que foi armado porque os caras não curtem MMA e quando viram aquela luta falaram, não é possível. Eu falei, é possível, irmão. O cara fez acontecer. Isso é o que a gente mais escuta. Quando acontecem as tragédias. Tragédias não, mas quando acontece algo que a galera Forrest não acredita. Griffin contra Anderson, Ed Álvares contra o Conor contra Aldo, a galera não acredita. É a dificuldade muito grande das pessoas, né? Acreditar. Cara, foi comprado, não foi não? É o que a gente mais escuta. Quando o Glover, 28 segundos para acabar a luta, o cara finalizado pelo Prohaska. Fala a verdade. O UFC quer promover a revanche. Vai ganhar um dinheiro a mais. Tá tudo, Amanda Nunes. Comprado, não sei o quê. Enfim, mas é aquilo, é a falta de consumo do esporte. Não tá acostumado a ver. Cara, o esporte, o MMA é apaixonante por conta da imprevisibilidade. Sim. Do primeiro segundo ao último, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É claro que existem tendências, tem o estudo, a estatística, a gente sabe de coisas que fazem sentido.
É muito mais fácil o Vitor Belfort deitar um maluco no primeiro round do que no quinto. Fato. Entendeu? Mas não quer dizer que não pode acontecer. Eu, inclusive, quando eu conversei com o Hiri Prohaska da luta com o Glover, na luta ele fala, eu tenho armas para finalizar o Glover. Eram os comentários da galera. Pô, tá maluco finalizar o Glover? Cara, pô, o cara ele falou isso, cara. Falou, tenho armas para finalizar a luta. E aí a reação da galera é isso. Sim. Pô, tá maluco? Glover? Pô, o Glover que vai te finalizar, vai te apagar. Mas acontece, bicho. Acontece. E a gente tem que pegar isso para um lado positivo, né? Sim. Não é ficar, que merda. Não, olha só que foda, bicho. Pô, um cara que a gente não imaginou que ia fazer isso, fez. Amanhã pode ser a gente, pode ser o Brasil. A primeira vez que eu ri de um comentário desses foi há muito tempo. O UFC 13, Randy Couture contra Vitor Belfort. Ele ainda era revista, nem era na internet ainda. Vou nocautear Vitor no boxe. Eu lembro desse comentário e eu ri. O cara foi e nocauteou. Porque é imprevisibilidade. O cara tinha 35 anos, o Vitor tinha 19, o cara era um wrestler, o Vitor era o Michael Jordan da época, do Vale Tudo. Sim. Ninguém acreditava. Depois daquilo ali eu passei a acreditar em tudo. Sim. Falei, não dá, meu irmão, não dá pra duvidar, porque... Engloba muita coisa, né? Um esporte muito completo. É. Não é? É igual o Rodolfo Vieira ser finalizado. Putz! Isso é loucura, né? É loucura. Como é que vai... Entendeu? Mas é aquilo também. Eu acho que é um pouco... Talvez tenha acontecido com ele um pouco o que aconteceu com o Glover. Seu QI no jiu-jitsu, porra, gigante. Só que tu vai ficando cansado, vai perdendo oxigênio, ele vai caindo. E aí não tem a ver com QI de jiu-jitsu, mas você... falando a grosso modo, você fica burro. Você não raciocina o que você está fazendo. Então, você está muito cansado ali, você faz um movimento que, obviamente, se você tivesse inteiro, você não faria. E, de repente, você está muito confortável por saber que aquela ali é a sua área. Também. Não espera que o cara sim. vai fazer isso. Sim. Quando o cara faz, é tarde demais. Pode ser um tiro no pé, acontece. É porque é aí que eu tô falando, é muita coisa que envolve uma luta de MMA. E por isso que, pô, nosso trabalho de entrevistar pessoas envolvidas é uma forma também de educar quem não conhece e entender melhor, entendeu? Tipo, não é simples assim, não são só duas pessoas saindo na porrada. O que tu acha que falta para o Brasil consumir tanto MMA quanto os Estados Unidos? É mais a questão econômica mesmo? O que tu acha? Cara, que aqui tá muito complicado, né? A gente tá na iminência aí, eu não sei, não tenho informação, mas, pô, imagina se o UFC sai do combate. Como é que vai ser? Acabou. A gente vai perder uma... Não sei se vai acabar, mas assim... Mas diminui bastante. Vai diminuir bastante. O MMA cresceu no Brasil, né? Porque o brasileiro, ele não gosta do esporte, né? Ele gosta... O brasileiro não gosta de esporte, ele gosta de vencer. Gosta do campeão. Se tiver um brasileiro campeão na peteca, o Brasil vai ser o pai da peteca. Então, naquele momento que o UFC voltou para o Brasil, que a gente tinha Anderson Silva, tinha José Aldo, Shogun na época ainda era campeão, Cigano, Renan Barão. Então... Era muita gente. Era muita gente. Então, o público chega junto, não tem jeito. Igual eu acho que nesse momento também é um momento muito favorável pra gente, com o Charles do Bronx. Tem o Davidson, que também não é um cara tão midiático, mas é um cara que tem uma história que o brasileiro se identifica. Amanda Nunes, porra, infelizmente não tem o reconhecimento que ela merece, mas merecia muito mais reconhecimento dentro do Brasil. O Charles tá liderando esse trabalho, mas eu acho assim... o que falta mais é a parte econômica mesmo, investimento, entendeu? A gente tem grandes nomes... Eu acho que o trabalho tem que ser bem feito pelo UFC também. Sim. O UFC tem que ter um interesse. Eu acho que a partir do momento que o UFC voltar, agora pós-pandemia, a fazer eventos aqui, eu acho que vão voltar os trabalhos também de mídia, que isso é muito importante, entendeu? Tipo assim... Talvez seja a parte mais importante. Você tocou num ponto interessantíssimo. Quando tinha muito campeão aqui, o UFC transmitiu, sei lá, umas 5 edições em TV aberta aqui no Brasil. Sim. Foi quando explodiu. Sim. E calhou de casar com a luta entre Anderson e Vitor. Depois daquilo ali, meu irmão, Sim. foi uma explosão de UFC no Brasil. Na época, eu acho que a luta do Anderson com o Vitor ainda nem tinha o contrato com a Globo ainda. Mas já foi aquilo que botou no radar. Foi um catalisador, meu irmão. Foi grande. Então, eu acho que a galera já ficou, tem coisa aí. E aí, quando chegou o TUF, o UFC voltou para o Rio de Janeiro, foi o UFC 134, se eu não me engano. Aí as coisas foram acontecendo. Porque esse trabalho de mídia é importante. É como você falou. A UFC transmitia as lutas ao vivo. Mas tinha o Anderson Silva na Altas Horas. Tinha o Demian Maia no Faustão. Entendeu? Isso faz parte. É o que atinge as grandes massas. E eu acho que isso tem que acontecer de novo.
vai acontecer de uma forma diferente. Porque hoje em dia, não é só televisão. Hoje em dia, de repente, vai o Charles do Bronx no Podpah, igual foi outro dia. Sim. Entendeu? Vai o Alex Poitin, sei lá, ser entrevistado pelo Casimiro. Imagina, tipo, são... Porra, vai os pra caras têm um internet. alcance absurdo. Muito maior do que televisão. Esquece. Fato. O trabalho na televisão funciona, porque existe muito público lá ainda, Mas você mas tem na razão. internet. Tá não tem dividido. jeito. Não tem jeito. E o brasileiro, ele é menos... assim, eu nunca tive dificuldade em receber os caras aqui, mas eu acho que o lutador brasileiro se expõe menos do que o americano. Acho que o americano vê valor na exposição. Você concorda? Concordo. Eu acho que, infelizmente, aqui tem que conscientizar o lutador. Pô, nós como jornalistas, tipo assim, a gente às vezes fica assim... Tem lutador que a gente pensa assim, caralho, bicho, tu não tá fazendo favor pra mim me dando entrevista. É bom pra você. É bom pra você, é bom pros dois, entendeu? É ótimo Sim. pra mim ter você no meu canal, mas é bom pra você também. Claro. Como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai ficar popular Se se ninguém você te não conhece. der... Desculpa. Como é que você vai dar dinheiro, ficar popular, se você não der entrevista, se você não botar a cara? Entendeu? Então, é um trabalho chato e eu acho que nos Estados Unidos os lutadores têm mais essa consciência. Faz Sim. parte do meu trabalho. Não que todo mundo goste. Sempre tem lutador aqui ou lá que não gosta de dar entrevista. Mas eu acho que aqui é um pouco mais difícil o lutador entender. Conscientizar o cara de que... Às vezes até do perfil. Sim. Acho que os lutadores brasileiros têm um perfil de não curtir muito essa coisa de Exposição. mídia, de dar entrevista. Tu vê o Alex Poitin. O Poitin, ele vai disputar o cinturão contra o Adesanya. Ele já é um cara que hoje, principalmente depois dessa luta contra o Sean Strickland, esse nocaute maravilhoso, ele já é um cara gigante. Sim. Os números de audiência, o interesse público, Sim. o engajamento já é enorme. Então era um cara para estar dando uma entrevista a cada hora. Mas a gente já sabe que ele é um cara que ainda é novo no MMA, está começando, não gosta muito de falar, ele é muito cauteloso também. Quando ele vai dar entrevista, quando a gente entrevista ele, que faz uma pergunta, ele fala assim, pô, não, mas eu não sei, tem que ver que se o cara falou em qual contexto. Tipo assim, ele é um cara muito pisando em ovos, mas faz parte, é a construção do personagem ali, ele vai desenvolver essa habilidade de dar entrevista, esse meio articulado, que é o que o Charles do Bronx alcançou. O Charles tá muito solto, né, cara? Muito, nossa, é difícil até explicar. Eu vi um corte dele falando, Khabib, sem palhaçada agora, Charles do Bronx e Makhachev no Brasil em janeiro. Ele puxou a resenha ali. Não Sim. foi nem o cara que estava entrevistando. Não, olhando pra câmera. Olhando pra câmera. Tô falando com você, Khabib, entendeu? Tipo assim, não tem historinha. Mandou muito bem, cara. Quando o cara chega nesse nível, pô, ele sabe o que tá fazendo, entendeu? Porque uma coisa... o que ele tá fazendo ali, ele tá assumindo o papel do mensageiro. Ele tá chegando pra câmera e, não, você, Khabib. A mensagem, isso aqui é pra tu. Entendeu? Ele tá usando a entrevista, a câmera, para atingir aquela pessoa. Então, ele sabe o que está fazendo. Ele não está deixando nas mãos do jornalista ou de quem vai publicar a matéria, que é outra coisa que a galera não gosta. Pô, você puxou a entrevista por isso. Pô, mas eu achei isso aqui sensacionalista. Mas isso é bom para você, cara? Cara, é o que eu sempre falo. É lógico, o que a gente não pode fazer na internet... Você não pode inventar nada. Inventar, mentir. Isso aí. Perfeito. Agora, o clickbait saudável, ele tem que ser feito. O YouTube manda você fazer o clickbait. Você não pode mentir. Exatamente. E é assim, imagina, você tu faz um programa aqui com um cara muito foda. Imagina, sei lá, Davidson Figueiredo. Já vai rolar. Aí, vai rolar. Você faz um podcast com o Davidson. E aí você entrevista o Davidson chora, conta a história da vida. Tipo assim, você sabe, você que fez a entrevista, você sabe que é um produto absurdo, de bom. Como é que eu faço para isso chegar para mais pessoas? Bicho, não tem jeito. A gente precisa usar o clickbait para isso chegar para mais pessoas. Mas eu acho que um pouquinho exagerado. Cara, o importante é fazer chegar para mais pessoas. Se chegar para mais pessoas, se eu mostrar para mais pessoas aquele Davidson Figueiredo, tá certo. Perfeito, cara. Entendeu? Isso é importante. O Poitin teve aqui. A gente fez uma resenha maravilhosa. E ele se soltou bastante. Inclusive, ele revelou que tinha problema com bebida, que se tornou campeão bebendo. Só que, num dado momento, ele teve que decidir entre continuar bebendo, porque ele foi campeão brasileiro de kickboxing tomando. E, de repente, ele parou e tudo se abriu para ele. Cara, a quantidade de pessoas que colocaram nos comentários e nos directs que estavam parando de beber porque tinham o cara como inspiração
Falei, cara, esses caras não têm noção do quanto eles influenciam pessoas que os assistem apenas lutar. Sim. Lutou, bacana. Quando você começa a falar e gera identidade, o Coutinho, o poder é muito grande. Sim. E aí esse cara vai botar a esposa dele para assistir, vai botar os amigos para assistir. Daqui a pouco a luta do cara se torna um programa de sábado à noite. Sim. Isso eu acho que ainda falta na conscientização. Aí eu acho que não é nem o lutador, que o lutador do Brasil, meu irmão, já tem uma vida duríssima. Sim. O cara faz uma porra de um processo absurdo para chegar lá e ainda vencer. Eu acho que é o manager do cara dar as coordenadas para ele direitinho, entendeu? Falou, meu irmão, esteja aqui, vem aqui, cava aqui. Porra, daqui a pouco você tá num Domingão lá do... Trocou, não é mais Faustão, é o Mion lá. O Mion. Não, o Mion... ele agora é o Luciano Huck. O Luciano Huck tá no lugar do... Isso, é alguém. O Luciano Huck tá no lugar do Faustão. Isso. Esses programinhas, irmão, que popularizam pra caramba, eu acho um absurdo não ter um lutador como um Poatan lá, um Davidson Figueiredo, um Charles do Bronx. Você vê que a internet está abrindo espaço para esses caras. Sim. Mas eu acho que a internet ainda atrai muito fã hardcore. O cara que me assiste, o cara que te assiste, é o cara que curte o MMA. Sim. Exemplo disso, Flávio Canto deu uma puta entrevista no Flow, que é o maior podcast do Brasil. Pô, tem cortes ali que deu 10 mil. Você fala, cara, como? Porque a galera que assiste aquilo ainda não conhece a luta e não sabe da relevância daquele cara para o Brasil em termos de luta. Aquilo ali é a prova de que a luta no Brasil ainda não é um esporte global, digamos assim. É um esporte muito de nicho. Não, muito de nicho. Eu também acho isso. Acho que o público forte que está no YouTube é o público hardcore. E eu trato essa galera como público quase que um nerd. Eu chamo de nerd porque, assim, o público de MMA é muito inteligente. Sim. Muito inteligente. Essa galera que vem com papinho, luta comprada, não sei o quê. É a galera de fora da bolha, que só aparece quando acontece alguma tragédia, quando o Aldo é nocauteado a 13 segundos, quando o Anderson Silva brinca e é nocauteado. Que é a galera que é chamada a atenção com algo absurdo. Caraca, o que aconteceu aqui? E aí não conhece o esporte e vem com essas histórias. A gente que é jornalista tem uma métrica. A gente sabe que uma luta ou um lutador é famoso quando pessoas de fora da bolha começam a fazer perguntas. Perfeito. Tipo, pô, quem é esse do Bronx aí? Pô, o maluco é bom, né? Caraca, maluco. Aí a gente sabe que o maluco tá grande. Ou então, quando uma luta tá muito popular, com audiência muito, muito boa, e aí, quem vai ganhar? Pô, será que o brasileiro vai dar brasileiro e tal? Ou quando passa a luta, pô, o que aconteceu? Não sei o quê. Então, quando pessoas de fora da bolha começam a perguntar, a gente sabe que aquele lutador ou aquela luta já atravessou o nosso limite, né? A nossa bolha. Então, Sonnen e Anderson 2 fez isso como eu nunca vi. Eu trabalhava no Banco Itaú na época, uma galera se juntou que nunca tinha visto luta, comprou o combate só para ver o Anderson espancar o Sonnen, porque ele tinha falado o lance da mulher dele e tal. Eu queria ver o Sonnen morto. A rivalidade vende muito, né, cara? Porra, a rivalidade vende muito. E às vezes a galera no Brasil, pela cultura, não gosta de provocar, de chamar. Não precisa de respeitar, mas rivalizar é bacana, cara. É, lógico. Olha, a gente estava conversando aqui em off. Ricardo Arona não luta há uns 15 anos e até hoje o cara tá na cabeça do fã hardcore por causa da rivalidade dele contra a Shootbox. Sim. Olha isso, cara. O cara não luta mais. Acabou o Pride, o cara nunca mais... Lutou no Amaury no Bitet Combat há muitos anos. Eu tava lá. Eu fui lá também. Isso, foi o primeiro evento ao vivo ali. Deu um bico no Marvin Eastman, machucou o pé na hora, deu pra ver ali. Enfim, eu vi essa luta. O cara nunca mais lutou. Até hoje, todo o dia, alguém pede. Chama o Arona. Rivalidade, irmão. Mas ele tem que vir. Arona, vamos sair da toca aí. Tem que vir. Eu encontrei com ele no shopping lá na região oceânica. Ele deu uma explicação muito plausível. Ele falou, cara, eu não tenho novidade nenhuma para contar. Quando tiver uma novidade, eu vou lá com o maior prazer, mas eu não aguento mais contar as mesmas coisas. Mas ele vai comentar o que tá rolando. Ou quanto mudou do tempo dele para cá. Carcaça é a mesma, o cara é forte pra caralho. Com certeza. Né? 40 e poucos anos, shape de 20, bruto, mão de pilão. Cara, então, esses caras têm um poder tão grande de engajamento que há uma década parado o cara ainda engaja. E se botar ele pra vir aqui conversar, vai ter gente pra caramba pra ouvir, pra assistir. Irmão, hoje quem você vê como os caras mais promissores do Brasil no UFC?
Promissores? Cara, muita gente tem falado muito, eu tenho concordado com o sergipano, sabia? Sem dúvida. Sergipano, ele... É claro que a luta dele contra o Uriah Hall não foi, caraca, aquela coisa de encher os olhos. Ele fez o jogo dele, né? Mas, cara, é um cara que tá chegando, tem um jogo chato. Cara, deixa eu só te cortar um minutinho. Me encheu os olhos porque o Uriah Hall nunca foi finalizado. Ele é um cara chato, mas o sergipano brincou de single leg com ele. Sim. É o que você falou, continua. Tem um chão chato... chato no sentido de... Chato de ser enjoado. Ruim de evitar. Sim, e bem ou mal, a galera do jiu-jitsu é a galera do jiu-jitsu, todo mundo gosta de ver um bom jiu-jitsu, mas a galera gosta de ver porrada. Sim. Grande parte gosta de ver porrada comendo. Mas o jogo dele é esse. Pô, ele tá certo de fazer o jogo dele. E aí está levando ele até o topo. Pô, o cara finalizou o jacaré, bicho. Quebrou o braço, né? Quebrou o braço do jacaré. Então, é um cara que eu acho que, se você pensar no topo da categoria dos médios, pô, ele é muito bom de chão. O Adesanya não mostrou nada de chão ainda. Nada. O Atan pode até ter evoluído alguma coisa, mas a gente sabe que tem muito tempo para trabalhar ainda para chegar no nível de chão do sergipano. Robert Whittaker, Marvin Vettori, Paulo Borrachinha. O Luke Rockhold a gente sabe que tem um chão, mas é um cara que eu não sei se chega lá. Enfim, então pode ser um cara que vai chegar ali com o jogo dele. Concordo. Ele tem uma brecha boa ali para subir. Uma promessa, cara. Não sei, cara assim que esteja começando. Boto muita fé no Aldo na categoria dos galos. Acho que ele vai disputar o cinturão de novo. Borrachinha com o estilo dele, você acha que um dia chega? Sinceramente? Cara, sinceramente, ele dentro do octógono, eu acho que ele consegue. O problema do Borrachinha é fora. Eu acho que ele tem que botar a cabeça no lugar. É um cara muito... Tem muito a oferecer no sentido de... Pô, ele tem muito fã, tem muito hater também, mas é a personalidade dele. Eu acho bom, tá? Eu acho que tem que ter personalidade mesmo. Sim. Anderson Silva nunca foi unanimidade. Sim. John Jones não é unanimidade. Conor muito menos. Conor muito menos. Então eu acho que ter personalidade é bom. Mas eu acho que existe um limite, entendeu? Tipo assim... Você não vai falar de guerra de Rússia e Ucrânia no seu cara, perfil de chega um momento que... Pô, bicho, o que vale mais pra tu? Marcar uma luta ou ficar, sabe, publicando meme? Funciona pra ele porque ele ganha seguidor, audiência, fomenta o personagem dele. E se tá tudo bem pra ele, ok. Se tá tudo bem pra ele, ok. Eu acho que o lutador também tem que estar bem resolvido com o que tá acontecendo com a sua carreira. Não adianta a gente ficar aqui falando, de repente é isso que ele quer. Então, beleza. Segue o baile. Mas o que eu tô dizendo aqui é o potencial que eu acho que ele tem de se tornar um cara popular, conquistar um cinturão. Ele é um grande lutador, mas assim, eu queria ver ele mais ativo, entendeu? Pô, ele há pouco tempo deu o discurso dele lá de querer receber mais dinheiro do UFC, o que eu acho, porra, muito justo. Ele é um cara que pode ser um porta-voz também positivo em relação a essa questão do pagamento. Mas tem que lutar mais. Tem que lutar mais, bicho, entendeu? O tempo vai passando, você não vai ser jovem a vida inteira. O potencial que ele tem é um absurdo. Eu acho que ele deita a maioria dos caras na porrada se tiver com a cabeça no lugar. Bruto. A luta que ele fez contra o Marvin Vettori dos meio pesados foi muito boa, perdeu, mas foi uma luta apertada, foi uma luta empolgante. Então acho que ele tem, o que eu quero dizer é que ele tem muito mais a oferecer do que ele está oferecendo, infelizmente. Entendeu? Então acho sim que se ele focar, botar a cabeça no lugar e ficar mais... Essa luta do Rockhold acho ótima. Eu falei isso para ele, né? Quando eu entrevistei ele perguntou: o que você acha dessa luta com o Rockhold? Eu falei, pô, bicho, acho ótima. Porque eu acho que tu vai atropelar ele na porrada. E o Rockhold tem nome. Pô, tá muito tempo... Mas não, é um ex-campeão, tem público. Então você imagina, pô, um nocaute no Rockhold hoje vai levantar um pouco a moral dele. O Rockhold não reage bem quando o nego encurrala ele de soco na grade. Nunca... Isso é um negócio curioso, né? Porque ele é um cara que tá o quê? 3 anos sem lutar? Sim. Deve estar uns 3 anos sem lutar. Sim. Fez carreira de modelo, gosta de surfar. Pô, o cara já não gosta de apanhar. Fica 3 anos sem tomar soco na cara. É verdade. Pode até treinar, mas a gente sabe que o nível é diferente. A primeira mãozada que entrar do Borrachinha, eu vou ficar curioso para ver como é que ele vai reagir. Fato. Da última vez não foi bem. Foi contra o meio pesado Blachowicz. Pô, deu até pena, para te falar a verdade. Nocautaço. Nocautaço, quase morte.
Então, e nos pesados, como é que você vê a categoria hoje? Com o Ngannou naquele chove não molha? Cara, eu acho assim, eu acho que ele... O timing do lance do boxe, eu acho que já passou um pouco. Concordo. Porque tinha que vai aproveitar... acabar voltando quietinho. Vai voltar. Vai voltar. Vai se entender com o UFC e vai acabar voltando. Talvez não o que ele esperava receber. Mas eu acho que ele vai voltar sim. E eu espero que seja contra o John Jones, pelo amor de Deus, né? Acho que não dá pro John Jones, não. Tu acha que dá? Cara, o John Jones é muito cerebral, né? É muito cerebral, ele é muito esperto. Eu acho assim... Mas a gente pode meio falar... pesado. Eu honestamente, eu trato ele mais como um pesado que lutava como meio pesado. Sério? Pelo tamanho, Não tem como, ele é meio pesado grande. Ele treinava com pesos pesados na academia. André Arlovski, Travis Brown, a galera lá da Jackson Winkle John. Então, assim, claro, ele não é um peso pesado do porte no Francis Ngannou. Mas eu acho que em relação a ter noção do peso da mão, ter noção do peso que ele tem que ter na luta para se movimentar, para ser o cara que ele era nos meio pesados, eu acho que ele vai fazer o trabalho direito. Até porque a gente pode falar muita coisa do John Jones, todas as besteiras que ele cometeu fora do cage, mas dentro do cage ele é um cara muito inteligente. Muito. Muito inteligente. Muito. O QI de luta dele é altíssimo. Então... Você não sabe dizer se John Jones é striker, grappler. Ele é lutador de MMA. Faz o que tem que ser feito. Exatamente. Não, e outro dia me perguntaram no Instagram, Anderson Silva contra John Jones no auge. Quem ganhava a luta? John Jones. Então, eu antigamente, eu levantava mais a bandeira do Anderson, por ser o cara genial, o striker genial, previsível. Mas hoje em dia, eu penso mais assim, cara, o forte do John Jones não é o forte do Anderson, ele é um cara mais inteligente. Então, se fosse uma luta só em pé, aí eu boto minha casa no Anderson. Sim. Mas não, o MMA por completo, eu acho que o John Jones seria um jogo muito chato pro Anderson. Também acho. Muito chato. O Anderson, no ápice dele, vamos botar assim, o Anderson naquela luta contra o Vitor e o John Jones na primeira luta dele contra o Cormier. Acho que o John Jones levava. Tava muito bem, meu irmão. Bom de wrestling. O cara botou o Cormier para baixo, uma ou duas vezes. Mantém a distância como ninguém, usa a envergadura muito bem, rei da cotovelada. É um cara enjoado. Era um cara... Tá passando o tempo também. Tá há quanto tempo na atividade? 2 ou 3 anos, tá mais velho, vai chegar mais pesado. Não sei se a gente vai encontrar o mesmo cara que a gente acostumou a assistir. Também tô muito curioso, cara. Eu acho assim, já tá se arrastando por tanto tempo essa novela, que eu acho que o público já tá até perdendo o interesse. O que é triste. Porque na primeira vez que levantaram essa bola de Jones versus Ngannou, eu acho que a galera tava fervorosa. Caralho, essa é a luta. Porra, imagina, vai ser muito foda e tal. Hoje em dia, já tá se arrastando tanto, já tá ficando assim, tipo... Cara, só acredito vendo no dia. Entendeu? Se ele pisar dentro do octógono pra lutar, essa é a minha vida que eu compro pay-per-view. Se der tempo, eu vou ver, senão... Porque desgastou muito, né, cara? Mas, assim, é um confronto super curioso. Eu acho que o fã merece ver John Jones na categoria dos pesados. A expectativa já é de anos, né, cara? Desde os tempos dele como campeão dos meio pesados, a gente esperava por isso. E eu espero muito que ele enfrente o Ngannou, porque é o casamento mais assustador que tem. O Miocic seria uma luta legal também, mas, cara, o Ngannou é aquele personagem que quem não gosta de John Jones vai estar rezando ali para entrar um coice. Exatamente. Cara, eu ontem vi que o Chimaev desafiou o Alex Poatan. Chimaev é um cara que nos médios daria trabalho. Ele é um peso médio. Sim. Enjoado para qualquer um. Bota bem para baixo, forte, troca porrada. O que você acha? Cara, eu acho que, pensando na luta do Chimaev contra o Durinho, uma coisa que ele tem que acertar para lutar nos médios é tomar menos porrada. O Durinho, nos meio médios, balançou ele. O Durinho tem mão pesada. Sim. Nos médios, tudo bem. A Adesanya tem mão pesada? Não. Ele tem técnica e precisão, mas não tem mão pesada. Borrachinha tem mão pesada. Jared Cannonier tem mão pesada. Poatan, não sei o que ele tem na mão. Não dá nem para dizer que é mão pesada. É muito mais do que pesada. Robert Whittaker é um cara mais técnico, também não tem mão pesada. Vitória não tem. Então, acho assim...
é como o Charles uma vez falou sobre o McGregor. Você tem que tomar cuidado com o que você pede. É claro que o jogo dele, de botar para baixo, de amarrar, pô, ele se sente no direito de ter a confiança de que, contra o Poatan, vou botar para baixo, acabou. Isso aí ele tem esse direito de pensar assim. Mas, de novo, até chegar perto e tomar umas muquecadas. O soco do Poatan deve ser bem mais duro que o do Durinho. Não, e tem joelho solto também. Vem cá. Bota aqui para baixo. Tem que entrar um joelho ali, um abraço. Que muda até de nome. Mas eu acho que o bom do Chimaev é isso. Esses lutadores que são mais versáteis, lutam em categoria diferente, contra caras diferentes, são muito mais interessantes. Eu acho que esse desafio foi mais para fazer onda na internet. Sim, um hypezinho. Entendeu? Virar notícia, que é outra coisa que o Conor ensinou pra galera, né? Quando ele não tava lutando, fala um pouquinho... Toda semana era um. Dá uma tuitada. Fala de um, fala do outro, que aí se mantém em evidência. Sim. Até porque a gente não tem nem sinal de quando ele volta a lutar, o Chimaev. Então, acho que foi mais para fazer uma graça. Que é válido também. Tudo que mexe com o imaginário do público. Sim. A gente imaginar lutas diferentes que a gente não tinha pensado antes é sempre válido. Você já foi mal recepcionado por algum entrevistado americano, ou Coutinho? Americano? Te pergunto isso porque eu lembro que o Marcelo Alonso falou que o Alistair Overeem foi o pior cara que ele já tentou entrevistar. Ele parou o cara falou... Ele falou, você pode me dar uma entrevista? Ele falou, posso. Aí o Marcelo Alonso tirou a mochila, câmera, armou tudo, tal. Vamos começar? O cara, obrigado. Virou as costas e saiu. Deixou o Alonso sozinho lá. Eu falei, caralho, irmão, tem que ser muito escroto. Eu não duvido, não. Pra fazer isso. Eu não duvido, não. Do Overeem. Eu não duvido, não, ele ter feito isso. Cara, eu já... Acho que talvez a pior entrevista da minha vida foi com o Frank Mir, mas foi por telefone. Entendi. O que acontece? O UFC, muitas vezes ele faz as janelas de entrevistas na semana da luta. Então, na época do Lance, que eu trabalhava no Lance, às vezes a gente conseguia entrar em algumas janelas dessa. Então, ia muito contado. Tipo assim, é 1 hora da semana do lutador que eles têm para dar entrevistas, e nessa 1 hora, sei lá, são 6 veículos que ele vai dar entrevista, então são 10 minutos para cada um. Então, você não pode estourar. E a pior coisa que tem é você ser o primeiro. Porque quando você é o primeiro, o cara ainda não está quente, não está no ritmo. Ele está de saco cheio, porque o lutador chegar na semana da luta, depois de todo o sacrifício, ter que ficar dando entrevista. Foda. Não, o lutador que fala que gosta, desculpa, eu não acredito. Você pode até aceitar, tolerar, mas dizer que gosta, não é possível. Porque é massivo também, é uma parte do trabalho desgastante também. São muitas entrevistas. E aquela coisa também, que eu acho que todo mundo que quer ser jornalista tem que ter em mente, que eu aprendi com os lutadores. Eles sempre reclamam de responder as mesmas coisas. Então não faça as mesmas perguntas. É lógico que é difícil. Pô, tu vai falar com o cara, tu vai perguntar da luta, estratégia e tal. Mas assim, o que você puder... Inovar, né? Inovar, a forma de perguntar, o ângulo, a visão diferente sobre aquilo, faça. Porque é uma forma também do cara se empolgar mais para responder, entendeu? Porque realmente, todo mundo fazendo a mesma pergunta, como foi a preparação? Qual o palpite? Vai nocautear? O cara fica, não sei, eu treino para tudo, estou preparado. Ele vai ficar de saco cheio. Mas enfim, eu estou falando tudo isso porque você ser o primeiro, às vezes o cara não está no ritmo. E às vezes o cara quer acabar logo com aquilo. Então, eu liguei, né? Era uma chamada, eu liguei e aí o Frank Mir atendeu. Eu acho que eu tinha 12 ou 13 perguntas para fazer. Porque a gente calcula, né, o tempo da pergunta mais o tempo da resposta. São 10 minutos e tal. Bicho, a entrevista durou, se eu não me engano, 2 minutos e 40. Caramba. Porque ele foi monossilábico. Yes, no. Yes, no. Everything, ok. Tipo assim, all good. Tipo assim, não desenvolvia. O cara não queria falar. Foi tudo bem, tranquilo. Não tem nada a dizer sobre ele. Tô tranquilo. Não quero pensar no futuro.
E tipo assim, chega um momento que você não tem que fazer, E você cara. fez as 3 perguntas. Fiz as 3 perguntas e não publiquei a matéria. Vou publicar o quê? É. Entendeu? Não vou publicar a matéria só porque eu falei com ele. Ah, não, entrevistei o Frank Mir, eu tenho que escrever um negócio aqui. Não tinha nada, não dava para tirar nada. Isso é uma coisa que acontece também. Quando a entrevista não rende, a gente não tem o que fazer. Fato. Entendeu? Não posso inventar. Às vezes não tem o que você pescar ali. Não tem nada curioso ou que vá fazer as pessoas se interessarem. E paciência, acontece. E não publica. Mas ele é um cara costumeiramente... Ele é um cara meio broncão, sabe? Teve uma outra vez... não lembro antes de qual evento. Teve uma vez em Las Vegas que teve também um Media Dinner. Media Dinner UFC. Às vezes ele faz tipo um almoço ou um jantar com um lutador e a imprensa. Então fica todo mundo em volta do cara, comendo mesmo, jantando. E aí meio que numa resenha, trocando ideia. E aí todo mundo bota o gravador perto do cara e vai como se fosse um papo mesmo. Só que enquanto o cara tá comendo. E eu acho que para os lutadores é até mais agradável, que ele tá ali num pique resenha, mais de boa. Sim. E aí o Frank Mir ia enfrentar o Pezão. Essa luta foi em Brasília ou no Sul, alguma coisa assim. E aí eu tava em Las Vegas para cobrir algum evento que eu não lembro agora de cabeça, mas aí teve um media dinner desse, a imprensa brasileira e o Frank Mir. E aí ele sentou na mesa, sentou com uma pose toda, ficou olhando assim, esperando alguém fazer a primeira pergunta. E assim, ele falou de boa, mas tu vê a forma dele de responder, sabe? Um estilo... arrogante? Soa um pouco arrogante, entendeu? Ele não falou nada absurdo, não menosprezou, mas é mais a postura dele, entendeu? Tipo, como se não que ele quisesse passar isso, mas como se fôssemos inferiores a ele, entendeu? Sim, ele tá aqui, eu sim. tô falando com vocês, vou falar... Mas ele soa bem assim. Bem diferente de um Verdun da vida que tá rindo de tudo, tá maluco, o Verdun O cara troca ideia com quem para. O maluco parece ser muito divertido, cara. Não, Verdun... E é um dos pesos pesados mais injustiçados porque o cara finalizou todos os tops. Sim. E não entra os maiores. E não entra na resenha quando se fala nos maiores pesados de todos os tempos. É piada. Bizarro. Não, quem não cita ele é piada. Mas é pouco citado na imprensa americana, inclusive. Então, mas isso é outra coisa também. A imprensa americana gosta muito de falar de patriotismo, que a gente é muito patriota, mas eles são piores, bicho. Mas, sem dúvida, tem coisas, tem discussões. Eu lembro muito de uma... Ai, quem foi, cara? Eu lembro muito de... lembro muito quando o próprio Verdun, quando ele se tornou campeão interino contra o Mark Hunt, ele ia enfrentar o Velasquez, só que o Velasquez se machucou e ele disputou o cinturão interino. Não foi culpa dele. Não. O Caim Velasquez se machucou. Sim. Então ele conquistou o cinturão interino, fez o trabalho dele e tá tudo certo. E aí eu lembro que um jornalista americano que eu segui e parei de seguir também, que, porra, ficou sou puto. obrigado. Não, sou obrigado. o produto dele não era tão bom assim para eu, ter que ver esse tipo de coisa junto. Cara, acabou a luta. A tuitada do cara foi: Fabrício Verdun, campeão do Strikeforce, ADCC, conquistou um título interino do UFC. O primeiro tweet do cara foi: todo mundo sabe que o campeão real dessa categoria é o Caim Velasquez. Tu fica assim, porra, bicho. Porra, que sacanagem, brother. Na moral, pra quê? Pra quê? Hater. O cara não tem culpa nenhuma. O Verdun fez o trabalho dele. Sim. É o momento dele. Sim. Pô, vamos exaltar. Pô, tuita lá. Pô, vai ser muito foda essa luta. Exato. Pô, Fabrício Verdun contra Caim Velasquez e tal. Pô, tu vai diminuir pra puxar sardinha pro Caim Velasquez. Então, tipo assim, isso é só um exemplo. Existem vários outros exemplos. O ranking do UFC... Pô, tu vê uns americanos que botam lá um ranking, um bagulho absurdo. Não que brasileiro também não falhe nessas coisas, também falha. Mas eu acho que o americano é mais caseiro, mais patriota. Não sei nem se é patriotismo o nome disso, mas ele puxa a sardinha pro mercado doméstico, digamos assim. Pô, cara, quando... Ano passado eu fui pra Abu Dhabi pra cobrir a luta do McGregor com o Poirier. E aí na coletiva de imprensa, era a estreia do Michael Chandler. Ele tinha, encaçapado o Dan Hooker. E aí, na coletiva de imprensa, eu, sendo brasileiro, já existe a imprensa que está em todo evento. Então, normalmente, eu já sou um dos últimos a fazer pergunta, porque eu não estou em todo evento, não tem como. Eu moro no Brasil, não dá para ficar viajando toda hora. E tudo bem, eu entendo. Isso é até um desafio, porque todo mundo vai fazer as perguntas que você quer fazer, então, no final, você tem que ter uma pergunta que ninguém vai fazer.
Só que eu não imaginava que na coletiva de imprensa, porra, ninguém ia citar o nome do Charles do Bronx. Caralho, ninguém citou. Era Michael Chandler. Porque o Poirier tinha acabado de ganhar do McGregor e todo mundo falando do Michael Chandler contra o Poirier. Aí precisou eu, brasileiro, chegar lá e perguntar pro Dana White, pro Michael Chandler, pro próprio McGregor. Eu citei o nome do Charles na coletiva. E aí a Charles até depois mandou mensagem, falou, pô, irmão, obrigado por citar meu nome lá, pô, senão os caras não falam. E é bizarro, os caras não... Bizarro. Bizarro. Entendeu? Tudo bem que naquele momento era o momento do Chandler, do Poirier. Mas, bicho, como é que tu vai ignorar o Charles? Estava numa sequência de vitórias dentro da categoria dos leves. Nem citar o nome do cara, nem falar o nome do cara. Pô, e tava vindo outro boneco lá, na época, falar que... que era uma luta com Justin Gage. Enfim, tipo assim, ignorando o cara na corrida pelo cinturão depois do que ele tinha feito. Bizarro. Então, a imprensa fazer isso é bizarro. O UFC, quando faz, eu entendo, porque a gente entra naquela métrica de que o UFC faz o ranking por popularidade, ponto final. Sim. A imprensa especializada, na minha opinião, está ali para fazer o papel de imprensa especializada, falar de fato quem são os principais contenders da categoria e tudo mais. Quando você vê a imprensa fazendo o papel do UFC, você fala, porra, os caras são muito filhos da mãe. O único cara que, de fato, cita o Verdun sempre que precisa é o Joe Rogan. Sim. Ele é fã do Verdun, do jiu-jitsu do Verdun, da trajetória do Verdun, e ele há pouco tempo, no podcast dele, falou, o Verdun finalizou todos os grandes nomes do peso pesado que a gente parar para falar aqui. Todos, irmão. Minotauro, Cain Velasquez, Fedor, todo mundo que parou na frente do cara, o cara pegou. Mas, assim, é de fato um trabalho difícil também, no sentido de que a história da MMA é muito rica. Então, o que eu acho que explica, às vezes, esses momentos de ignorância, da galera esquecer um ou outro, é o momento. Tá no momento ali tão... Porra, caraca, o Poatan chegou, caraca, nosso campeão e tal. E aí a galera vai esquecendo do passado, entendeu? Dos outros caras. Então, eu acho que, às vezes, é um pouco isso. Pô, o Miocic é, na minha opinião, o maior campeão dos pesados do UFC. Porque é o cara com o maior número de defesas, as vitórias que ele teve. Fato. No geral, sempre vai ser uma discussão subjetiva. Sim. A gente pode ficar aqui horas falando sobre o melhor lutador de todos os tempos, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque cada um tem uma visão. Tem gente que valoriza mais os números, os recordes, a forma como ganhava as lutas, os adversários que enfrentou. Então, eu acho que acontece muito isso. E tem também a questão do engajamento. A gente tá falando de redes sociais. Então, se eu hoje falar que o Charles do Bronx é o maior de todos os tempos, vai funcionar mais do que eu falar que o melhor de todos os tempos foi o John Jones. Eu estou no Brasil, o Charles é um herói nacional, está voando na internet, então vai sempre funcionar melhor o momento. Então, acho que às vezes a galera cai um pouco nisso. E assim, não culpo tanto, tá? É um erro. Mas às vezes também é igual no YouTube. A galera brinca, né? Eu tenho a resenha do Encarada toda quarta-feira com o Guilherme Cruz e com o Carlinhos Antunes. E são os meus parceiros de toda semana. E eles brincam muito comigo, porque a gente troca muito figurinha, né? De trabalho. Eu ajudo eles quando eles precisam de alguma coisa, eles me ajudam muito com ideia. Enfim. E eles brincam muito falando... Coutinho, qual vai ser o vídeo do Charles do Bronx de hoje? Porque eles brincam que eu tô subindo vídeo pra caramba do Charles do Bronx. E aí eu falo pra eles, falei, cara, eu subo por 2 motivos. E aí eu acho bom quando eles brincam, porque a gente realmente, é canal Encarada, não é canal do Bronx. Eu não posso só falar do Bronx no canal. Mas não tem jeito. Tipo assim, tem coisa que não tem como você não falar. Porque é o que tá em evidência e é o que as pessoas querem saber. O jornalista, a regra número 1, a pergunta que você tem que fazer é a pergunta que o público quer que seja respondida. A regra número 1 para mim é essa. Então, quando a gente entrevista o cara, a gente tenta tirar dele o que o público quer ouvir. Não que eu quero ouvir. Seria muito interessante saber qual a tinta o Charles usa no cabelo dele para platinar. Mas, ninguém quer saber disso, bicho. Ninguém quer saber. A galera quer saber outras coisas. Então, mas muitas vezes, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente tem que dançar conforme a música. Fato. Então, tá todo mundo no hype do Charles? Vamos embora. Vamos falar do Charles, vamos entrevistar o treinador do Charles, vamos falar do Poatan. Então, isso faz parte também. Então, acho que, resumidamente, cai um pouco nisso também. A galera
o engajamento acaba influenciando em algumas opiniões, que nem sempre são 100% verdade, né? Você já estava na imprensa quando... Você falando em hype, eu me lembrei. Durante muito tempo, o hype foi o TRT. Sim. Você lembra que teve uma época que todo mundo falava em TRT? Você conseguiu, na época, entrevistar o Vitor para falar disso? Porque ele não curtia muito essa resenha, não, né? Não curtia. E o pior é que o Vitor sempre gostou muito de mim. Eu tive sorte de ter uma boa relação com ele. Eu já vi ele dando alguma... Não sei se foi para você. Eu acho que sim, mas ele sempre tinha boas conversas. Não lembro se era com você... Ou se era com o Guilherme até ter aquele problema. Não, até ter o problema na live. Mas a gente até briga com o Gui. Eles bateram cabeça ali porque o Gui é bom profissional. Sim. Os lutadores às vezes confundem. Não passar pano. Jornalista não é assessoria. Exato. Entendeu? Eu te respeito aqui, você é lutador, eu te respeito, a gente está trocando ideia, a gente está trabalhando junto. Mas eu vou te fazer a pergunta. Vou te fazer a pergunta. Se você fizer besteira dentro do cage, eu vou falar que você fez besteira. É a minha opinião. Eu não posso te respeitar. Eu não posso falar, o Alexandre, é um vacilão, muda mole, xingar. Não posso fazer isso, mas eu posso dar minha opinião. Eu acho que o Alexandre vacilou aqui. Claro. O Alexandre é bom nisso, por que ele fez aquilo? Então, muitas vezes, os lutadores confundem. Eu acho que por isso, muitas vezes, jornalistas e lutadores batem cabeça. Mas a parada do Vitor... O Vitor, ele é um cara difícil de se entrevistar porque ele é muito escorregadio, ele é esperto, entendeu? Ele não chegou hoje, né? Sim. Ele há muito tempo. Então, muitas vezes aconteceu comigo. Se você... tipo assim, ele prevê a pergunta que você vai fazer. Então, se você começar uma pergunta e ele já entender o que é, ele já vai te atravessar e falar por cima. Não, mas isso aí não... Ele é muito esperto nesse sentido de e se expõe há muito tempo. Quando ninguém aparecia na televisão, ele já aparecia. Não, visionário. Sim. Ele foi pra televisão quando ninguém nem imaginava. O que era MMA. Quando era, vale tudo, porra. No que era, Casa dos Artistas. Quanto tempo tem isso? E o cara já tava falando de levar a TV a luta pra TV. Visionário. O Vitor nunca passou batido na rua. Todo mundo sabe quem é, se o cara passar. Sim. E é muito curioso, né? Você imagina se hoje um Charles do Bronx participa do Big Brother Brasil. A popularidade dele do esporte também ia ser um negócio surreal. Mas você conseguiu fazer uma resenha sobre TRT na época ou não? Sobre TRT não, honestamente não. Porque... Acho que o Renato Rebelo fez, cara. Fez alguma pergunta. Com ele? Alguém fez que ele... Teve até alguém que ele, numa coletiva no Brasil, ele falou do nariz do cara. Teve uma vez que ele eu achei caído. Ele zoou um jornalista americano. Isso. Foi americano, cara? Foi em Jaraguá do Sul. Foi em Jaraguá do Sul. Isso aí. Foi o John Morgan, do MMA Junkie. Ele perguntou. Se ele tava usando o Vitor falou, vamos vaiar esse cara aqui. Foi. Chamou a galera. E aí teve boneco que vaiou. Tá caído. Ele não respeitou o trabalho do cara ali. Cara, é assim, tem muitas... Sempre vão existir assuntos polêmicos. Então, tem lutador... Por exemplo, se você cai no doping hoje e eu for te entrevistar amanhã, bicho, não tem como eu não te perguntar sobre o assunto. É impossível. É impossível. O meu trabalho é perguntar. Você precisa responder? Não. Fato. Não quero falar sobre isso. Isso. Tão fácil, cara. Acabou. Mas ainda em 2022 tem boneco que chega e fala, não quero falar sobre isso, tá? Não pergunta disso não. Esse assunto aqui eu não quero que toque. Bicho, não existe. Se eu ignoro um assunto que todo mundo quer saber, aí pior pra mim. Aí a galera vai assistir e falar, que jornalista é esse que não faz essa pergunta? Assessoria de imprensa. É isso, entendeu? E de novo, existem formas de você abordar um assunto, entendeu? Não preciso chegar pro Vitor e falar, Vitor, tá usando TRT? Tá grandão. Me explica isso aí, como é que pode? Entendeu? Por que tu murchou com o tempo? Entendeu? Tu não vai ser grosso. Entendeu? Existem formas de abordar determinados assuntos. Então, o Vitor é um cara muito esperto, então sempre foi difícil entrevistá-lo por conta disso. Ele é um cara que prevê a pergunta que você vai fazer, ele é escorregadio, ele filosofa muito. Pra caralho. Entendeu? Tu começa falando de UFC, vai terminar falando do... Maomé. Entendeu? Coisas surreais. Então... talvez até como uma forma de enrolar o entrevistador e tal. A experiência, eu acho que é um pouco isso também. Sim. Então, assim,
Eu sempre tive uma relação boa com ele, a gente fez boas entrevistas. Na época do lance, principalmente, ele era um cara que o público gostava muito de ouvir. Estava em alta também. No canal Encarada, não me lembro de já ter entrevistado ele no canal de forma exclusiva. Já tentei algumas vezes, mas é muito difícil marcar alguma coisa com ele. Mas assim, eu acho que é isso. Ele é um bom personagem, mas ele é difícil de entrevistar por isso. Porque ele sabe o que você vai perguntar, ele sabe que ele vai falar o que ele quiser, entendeu? Se você perguntar sobre a luta dele contra o Randy Couture, ele vai responder uma receita de bolo, entendeu? Ele vai inventar um negócio completamente diferente. Tu vai ficar assim, pô, mas eu perguntei outra parada. Pô, esses caras têm histórias riquíssimas, irmão. Sim, nossa senhora. Imagina, cara. Muita coisa. Tu fazer uma retrospectiva da carreira de um cara desse, de um Ruas, vai vir aqui em agosto. Tem muita história, brother. Muita história. Os caras lutaram MMA quando não existia MMA, quando era... Sabe o que é lutar 3 vezes numa noite sem luva e valendo a porra toda? Seu adversário podia te chutar com a bota no pé. Que porra louca, Coutinho. Muito doido, né? Muito doido. Você conversar com um cara desses é uma oportunidade absurda. Naquele tempo, né? Naquele tempo. Ainda é incipiente, na minha opinião, matérias jornalísticas a respeito de MMA. Ou podcast, que não é uma matéria jornalística, é uma resenha. Ainda é muito incipiente. Não tinha um podcast nesse formato até então. Acho que fomos os primeiros a começar. Sendo que o Brasil é a terra dos lutadores, irmão. Sim. Em nenhum lugar no mundo brota lutador de maneira tão fértil quanto aqui. Com todos os problemas que os caras encaram. O sergipano é de Montes Claros, vem treinar no Rio e volta para lá 16 horas de ônibus. Você tem noção do que é? O cara chega na Tailândia de avião em 16 horas, irmão. Para ver a família entre os camps e tudo mais, entendeu? O Charles todo dia vai do Guarujá para São Paulo. Cara, todo dia. Vai e volta? Todo dia, vai e volta. Todo dia. E foi isso. Para mim, ele estava morando lá perto do Diego Lima. Não, isso é uma das coisas que ele fala, que foi o que mudou. Eu não sei se agora ele já está morando lá. Mas quando ele começou a dar a guinada, e o Diego Lima fala muito isso também, o cara todo dia saía do Guarujá e ia para São Paulo. Todo dia, ida e volta. Caralho. Todo dia. Para treinar, para fazer musculação. E, pô, bicho, seria muito mais fácil, obviamente, o cara, pô... Montar uma estruturazinha meu centro é em São Paulo, eu vou ficar em São Paulo. Mas eu acho que essas coisas ajudam, sabia? Esse tipo de dificuldade. Esse tipo de dificuldade. É que nem já foi na Nova União? Já. Eu treinava na Nova União quando eu era um sobrado lá. Então, no CT eu nunca fui, nesse CT ali do... não, esse eu também não. Eu digo a Nova União ali na Upper, ali no Flamengo, aquela academia pequenininha. Sim. Bicho, a primeira vez que eu entrei na Nova União, se eu não me engano, na época o Aldo e o Barão eram campeões do UFC. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, caralho, bicho. Como é que os caras conseguiram meter 2 campeões no UFC? O Dudu, acho que era no Bellator. Enfim, mas aí tu vai entendendo. Tipo assim, aquilo ali, aquela união que a equipe tem, sem trocadilho com a palavra, né? Nova União. Mas aquela união que a galera tem ali naquele espaço, naquelas condições. Não estou criticando que a condição era ruim, é porque você espera, né? Sim, campeões do UFC e tudo mais, você espera que fosse um negócio maior, igual é hoje. Tem um centro, tem um cage e tal. Então eu entrei ali e falei, caralho, bicho, como é que os caras conseguem, com essa estrutura, com essa cabeçada treinando nesse metro quadrado, desenvolver? Mas eu acho que é muito isso. É na dificuldade que muita gente se descobre, evolui. É igual hoje a gente falar de Conor McGregor. Cara, mas o Conor tem um fato curioso, cara. Você viu que o filme dele tá na Netflix agora, Notorious. Você falou há poucos minutos aqui atrás que a Fight Week é um saco pro lutador, porque ele tem que bater peso, tem que dar entrevista, tem que dar autógrafo. Deve ser muito foda. Cara, o Conor trabalhou de uma maneira que eu nunca vi. Na luta dele com o Aldo, que caiu, que virou Chad Mendes. Sim. Meu irmão, tem uma cena do filme que o nego chega com uma pilha de pôster e o cara fica ali. Anoitece, o cara tá autografando, fazendo foto, fazendo filme, fazendo um monte de coisa. Você fala, cara, esse cara treinou, batia peso pena, fazia, além dos autógrafos de praxe, fazia todo aquele enredo que o UFC estava montando para ele e ainda assim chegou lá e performou. Sim. Ele trabalha pra caralho, não tem como dizer que não, cara. Não. Fora da curva. E o brasileiro passa por toda essa dificuldade que você está citando aqui, que às vezes ajuda,
Mas essa segunda parte, que é a parte de montar o personagem, eu ainda acho que Sim. pode ser mais bem trabalhada, entendeu? Sim, com certeza. Com certeza. Mas é aquilo também, tipo, eu acho que o Conor, a personalidade dele contribuiu bastante. Ele é aquele cara. Ele não... Ah, pô, mas dizem que fora das câmeras... dizem que fora das câmeras ele é educado. Ele é educado. Ele é educado. Mas, assim, o que eu quero dizer quando ele é aquele personagem, tipo assim, ele não inventa as coisas que ele pensa. Ele pensa muita coisa que ele pensa, ele age daquela forma. Tem os excessos na frente das câmeras, mas eu acho que ele é um cara um pouco mais original do que o Tio Sonny, na minha opinião. Eu acho que ele é mais fiel ali. O personagem e a pessoa mesmo, eu acho que ele é um pouco mais fiel do que o Tio Sonny. O Tio Sonny, acho que eu nunca vi ele falando... Acho que só quando eu vi ele falando sério foi quando ele chorou depois da derrota dele pro Lyoto Machida, que ele se aposentou na entrevista pro Ariel. Foi a coisa mais transparente que eu consegui ver dele. Mas eu acho que o Conor é muito isso. Ele é um pouco mais fiel. E esse trabalho é muito importante, de fato. O Charles, ele tá desenvolvendo isso, que eu acho que ele já entendeu isso. Se você vê, depois da luta contra o Justin Gage, ele começou a fazer várias entrevistas, foi na ESPN. Foi no Podpah. Foi no Podpah. E os caras perguntaram pra ele, pô, e como é que tá? Tirou férias e tal? Ele, não. Tô treinando, tem férias, pô. Tô treinando, tem que dar entrevista, porque tem que aproveitar o momento, entendeu? Tem que aproveitar o momento. Pô, como é que tu some, bicho? É igual, sei lá, o Miocic. Pô, o cara ganha uma luta no UFC, defende um cinturão e some. Some? Some, bicho. Como é que tu não vai dar uma entrevista? Pô, tem que falar daqui, pô, é chato, mas é o seu trabalho, bicho. É o seu trabalho. As pessoas querem ouvir o que você tá fazendo, o que você tá pensando, pra onde você vai. O Charles já entendeu isso. O Charles já tá treinado nesse sentido, ele sabe que isso faz parte do trabalho dele. Não é à toa que ele tá crescendo, pô. Há pouco tempo chegou a 4 milhões de seguidores no Instagram. Pra um lutador de MMA do Brasil. Meu irmão. Pô, bicho, é um feito gigante. Sim. A audiência que ele gera, o dia que você trouxer ele aqui... Você já falou com ele aqui, não? Não, eu vou lá. Tem um estúdio lá. lá. Então, aí. Pô, tenho certeza que vai ser, sucesso absurdo de audiência. Porque ele hoje, qualquer coisa que você publique do Charles, rende muita audiência. Os maiores engajamentos hoje são Charles Oliveira e Alex Pereira. Quando você digita lá no VidCure, aquele aplicativozinho do YouTube, Alex Pereira explode, sim. Charles do Bronx também. Sim. O Poatan, eu acho que se ele venceu a Adesanya, eu acho que ele vai chegar no mesmo nível do Charles. Não tenho dúvida. O cara acabou de chegar e já tá... E é curioso, né? Que são personalidades completamente diferentes. Isso que é curioso. Então, mas eu acho que aí entra o storytelling que o Alex Pereira tem com o Adesanya. Aquele enredozinho, aquela novelinha. Isso vende muito. É a rivalidade que a galera gosta, né? É isso, cara. Se você tem uma história por trás da luta, você não precisa nem falar muito. A história já tá feita. E aí o UFC faz o resto do trabalho, meu irmão. Você faz um countdown com esses dois caras, vira um filme. Sim. Vira um filme onde o final é a luta que todo mundo quer assistir. Não, um dos produtos que eu mais gosto é o countdown e o embedded. Eu paro. Sim. Pego minha pipoca, paro ali e fico assistindo. Porque eu acho que parte também do nosso trabalho é consumir. Sim. Senão você não tem nem o que conversar com o cara. A gente tem que consumir. É claro, consumir de forma inteligente. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo também, a galera sempre pergunta, tu não assiste outros canais de MMA não? Eu falei, cara, eu nem posso. Uma coisa ou outra eu assisto. Tipo assim, você tem o ConnectCast, você entrevista outros caras. Eu não posso assistir toda a entrevista que você faz, porque senão isso vai influenciar meu trabalho. São os trejeitos, as perguntas, as opiniões. A gente não pode consumir muita coisa. Então eu evito consumir muita coisa de outros canais por isso. Porque assim a gente mantém a originalidade. Fato. Ninguém quer ver a mesma coisa, né, cara? Exato. Tem que ser diferente. A forma do Coutinho entrevistar tem que ser diferente do Alexandre. Perfeito. E isso vai agregar para o público ter um produto diferente sempre que ele entrar lá no YouTube, na internet. Perfeito, meu irmão. Cara, Coutinho, se a galera quiser acompanhar seus canais, fala aí quais são para que todo mundo possa ir lá consumir, cara. Cara, a galera que não conhece, quiser acompanhar lá, segue lá o canal Encarada, se inscreve lá no canal Encarada no YouTube. Agora a gente tem o Face Off MMA. Eu sei que vocês falam português, mas se tiver um amigo, alguém da família, alguém que fala inglês, que não tem acesso às entrevistas que a gente faz aqui,
Passa para eles o Face Off MMA. Tem o canal de corte também. Galera que tem um tempo corrido, não dá para parar meia hora para assistir o Coutinho. Vai no canal de corte que a gente separa lá os assuntos principais das nossas entrevistas. Tem o MMA no Ponto também, tá lá. Nossos vídeos estão lá. Tem mais de 200 vídeos da MMA no Ponto, então... E são animais os vídeos. Muito maneiro. Tem ali vídeo para quase todos os dias do ano. E é isso. Me segue nas redes sociais também. Tem o canal _encarada, Luiz _Coutinho. E é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer. Obrigado a você, meu irmão. Parabéns pelo trabalho. Falou, brother.